Oi, mulher de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como que você está? Eu espero que você esteja bem. Bom, estamos aqui para falar sobre a nossa identidade. Aleluia, vamos falar sobre Esté, sobre Radassa. Fica aqui comigo neste momento. Deus tem uma palavra para você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco em tua santa presença. Tu és fiel, Jesus. E neste momento eu estou aqui rendendo a tua presença, te pedir, meu Deus, que o Senhor fale com cada mulher que ouvir, Senhor, esta palavra. Transforma a vida delas, meu Pai. Façam que elas possam enxergar a identidade que elas carregam em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, Radassa, se você não participou da última aula, volte um pouquinho para você entender. Radassa é o nome da sua identidade antes do palácio. Por quê? Radassa, ela era uma judia. E sendo judia, o nome dela era esse, Radassa. Era o nome hebraico. Só que quando ela foi para o palácio, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome dela. Então, a nossa identidade não nasce no reconhecimento público, mas no propósito de Deus. Porque tentam roubar nossa identidade. Lembra da história de Mefibosete? Eu não sei se você conhece, mas o nome de Mefibosete, ele foi mudado 3 vezes, porque eles estavam tentando colocar uma identidade em cima de Mefibosete. Aleluias. Então, o que eu aprendo aqui? Porque tentam roubar a nossa identidade. Aleluia. Independente de onde você for, a sua identidade não muda. Se eu for para o Ceará, a minha identidade é a mesma. Se eu for para os Estados Unidos, a minha identidade é a mesma. Identidade não se muda. Mas o inimigo, ele quer moldar a nossa identidade. E por quê? Que tentam roubar a nossa identidade. Porque a identidade define o nosso destino. Aleluias. A sua identidade, o seu nome define o destino que Deus tem para você. Então o inimigo, ele sabe que quando a mulher sabe quem ela é, ela não se submete ao que não lhe pertence. Se você sabe quem você é em Cristo, você não vai se submeter a nada. Aleluias. E você, mulher, Deus está falando com você. Você acha que uma mulher que sabe seu valor, ela vai se vender em qualquer esquina? Você acha que uma mulher que sabe o seu valor, ela vai se deitar na cama de qualquer homem? Ela vai beijar em qualquer boca? Não. Por quê? Porque ela sabe o seu valor. Aleluia. E o Senhor está falando com você, mulher. Não se venda. Eu tenho o melhor para você. Aleluia. Eu tenho o melhor para você. Não se venda apenas por uma noite de prazer. Não. Espere, aguarde. Espere a pessoa certa para você se entregar. Aleluias. Em Esther, no capítulo 2, o versículo 2 diz: Então, os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei. Aleluia. Então, aqui eu vou voltar aqui a falar. Por quê? Que o inimigo, ele quer roubar nossa identidade. E a segunda coisa que eu aprendi aqui, porque nomes são trocados em ambientes de cativeiro. Por quê? Nomes são trocados em ambientes de cativeiro. Radassa, ela recebe o nome de Esté, ligado à cultura da Pérsia. Então, o sistema que nós vivemos vai sempre tentar nos nomear, vai tentar nos moldar. Lembra de Saul? O que Saul quis fazer com Davi? Ele queria moldar Davi, ele queria colocar uma armadura em cima de Davi que não cabia para Davi. Existem coisas que não cabem para nós, mulheres. Eu só vou pegar aquilo que me cabe, mas aquilo que Deus não reservou para mim, eu não vou pegar. Existem coisas que não são para mim. Então, o sistema, ele quer nos nomear, ele quer nos moldar, ele quer nos adaptar, ele quer deixar nós igual às outras pessoas, igual às pessoas do mundo, e nós somos diferentes. Aleluia. O que isso nos ensina? O que isso nos ensina, Liliane? O mundo, ele vai tentar nomear você. Ele vai tentar nomear você, colocar um nome em você pelo seu passado. Quando nós olhamos para a história de Jacó, o nome dele carregava a história dele, porque o nome carrega a nossa verdadeira identidade, carrega o nosso propósito. E aí, Jacó, ele tinha um nome, mas quando ele se encontrou com o Senhor, a primeira coisa que Deus fez foi mudar o nome dele, porque Deus está falando para Jacó: olha, Jacó, até agora
Você enganou. Até agora, a sua identidade era essa, mas a partir do momento que você se encontrou comigo, eu mudo o teu nome. Porque, além de eu mudar o teu nome, eu vou mudar o propósito que você tem diante de mim. Então, Deus, ele fez isso. Então, o mundo, ele vai tentar nos nomear, sim, pelo nosso passado. Lembra de Ruth? Lembra de Ruth, a Moabita? Ruth 1 fala sobre isso. Então tentaram nomear Ruth pelo seu passado, porque ela era estrangeira, de uma nação inimiga, e viúva. Então tentaram nomear Ruth pelo seu passado. No entanto, a sua lealdade a Noemi e a Deus reescreveu sua história, tornando-a ancestral do rei Davi, de Jesus Cristo. Aleluias. Então, vão tentar te nomear pelo teu passado. Qual passado você carrega? Não importa. O meu passado, o seu passado não importa. Importa o teu futuro. Importa a tua presença. Importa o teu presente diante de Deus. Vão tentar te nomear pela tua dor. Lembra da mulher pecadora lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 ao 50? A mulher, ela não tinha nome. Ela era apenas uma pecadora sem nome. Ela entra na casa de um fariseu para ungir os pés de Jesus. Ela era conhecida da cidade por uma mulher pecadora. Então nomearam ela pela sua dor, pelo seu pecado, pelo seu sofrimento. Publicamente ela era nomeada como uma mulher pecadora. Já imaginou você carregar essa história como uma mulher pecadora? Aleluia. Mas Jesus, quando olhou para ela, Jesus viu além da sua identidade. Deus, ele olha além da nossa aparência. O mundo pode olhar para nós e ver aquilo que está de frente, mas Deus, ele vai além. Eu, Senhor, conheço o coração. Aleluia. Vão tentar te nomear pelo teu fracasso. Lembra de Eva? Eva fracassou sim, ela falhou sim, mas o Senhor escreveu uma nova história, o Senhor deu uma oportunidade para Eva, o Senhor deu um novo rumo para Eva. Eva, ela é reconhecida primeiro pelo seu fracasso humano na Bíblia. Ela falhou em resistir à tentação e seguir a única restrição que importava para Deus no jardim do Éden. Aleluia. Mas Deus deu uma oportunidade para Eva. E Deus está dando uma oportunidade para você, mulher. Não importa se você caiu, não importa se você falhou. Deus está dando uma nova oportunidade para você, mulher. Aleluia. Vão tentar te nomear pelo teu pecado. Quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Lembra da mulher adulta? Lá em João, no capítulo 8, a partir do 1 ao 11, diz: assim como anterior, esta mulher, ela permanece anônima. E ela é nomeada apenas pelo ato de adultério. Ela foi apresentada a Jesus pelos escribas e fariseus como uma mulher apanhada no ato de adultério. Resumindo, ela foi apresentada a Cristo como uma mulher pecadora. Aleluias! Com abuso da sua comparação. Mas Deus nos chama para um propósito e não pela nossa ferida. Deus te chamou porque Ele tem um propósito na tua vida e não por causa do seu pecado e não por causa das feridas que você carrega. Deus não vê você pelo que aconteceu com você. Deus não olha para mim pelo que aconteceu comigo no passado. Deus olha para mim porque Ele decidiu escrever uma nova história. Deus escreveu uma nova história para esta mulher. Aleluia. E Deus está escrevendo uma nova história para você, mulher. A Bíblia diz que lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 7, diz que mudaram o nome. Mudaram o nome deles. Mas a identidade espiritual não tem como mudar. Ainda que mude a sua capa, ainda que mude o seu nome, ainda que mude qualquer coisa, não tem como mudar a verdadeira identidade espiritual que você carrega. Porém, até mudar o nome, mudar o rótulo de Daniel, mas Deus, ele preserva a essência. Aleluia. Podem mudar a capa de fora, podem mudar a roupa, mas o que está dentro de nós não dá para mudar. Aquilo que eu carrego dentro de mim, que é a presença do Senhor, não dá para mudar. Aleluia. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, porque mulheres com identidade
elas geram libertação coletiva. Uma mulher que sabe quem ela vai sempre fazer as outras pessoas aparecerem. Ela vai sempre tentar libertar outras mulheres. E é por isso que o inimigo quer que você, mulher, fique aprisionada na sua dor, no seu passado, no seu pecado e no sofrimento. Porque ele sabe, quando Deus te levantar, não é só você que vai se levantar, mas vai ser outras mulheres. Radassa, ela não foi chamada apenas para vencer por si. Eu não fui chamada apenas para vencer por mim. Você não foi chamada apenas para vencer por você. Você foi chamada para gerar uma identidade nova em outras mulheres. Sua identidade estava ligada à salvação de um povo inteiro. Quando Deus chamou Radassa, não chamou apenas para ela olhar para o seu umbigo, não apenas para se libertar, mas para libertar todo o seu povo. Aleluia. Quando a mulher descobre sua identidade, ela assume o seu chamado, ela cura as suas feridas e ela deixa de viver em silêncio e passa a mover céus e terra. Aleluia. O Senhor está falando com você, mulher. Você sabe quem você é em Cristo? Então levante-se, desperte-se. Erga a sua voz e clame o nome do Senhor Jesus e levante outras mulheres também. A Bíblia diz que Débora, por exemplo, ela tinha uma identidade tão formada que ela liberta uma nação inteira. Olha o poder de uma mulher que sabe quem ela é. Aleluia. Lá em Juízes 4 fala sobre isso. Débora sabia que ela era ela. Ela era profetisa, ela era juíza, ela era mãe de Israel e ela não competia com homens. Mulheres, não estamos aqui para competir com homem algum. Não queremos lugar que não é nosso, nós queremos apenas o nosso lugar. Ela não competiu com homens, ela ocupou o seu lugar. Aleluia. E quando ela se levantou, quando Débora se levantou, ela se levantou para libertar uma nação inteira da opressão. Então, quando a mulher alinhada, ela liberta coragem em outras mulheres. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Então, quando a mulher ela está alinhada na presença do Senhor, ela desperta coragem nas outras mulheres. E Deus está chamando você, mulher. Não tem como nós lembrarmos também da mulher samaritana. A identidade dela foi tão restaurada em Cristo que ela não olhou só para o seu umbigo, mas ela quis evangelizar a sua cidade. Lá em João 4 fala sobre isso. Ela foi rejeitada no passado. Ela era marcada por seus fracassos. Mas Jesus, o nosso amado Jesus, ele não começa corrigindo o seu passado, mas revelando a sua identidade. De mulher escondida, a Bíblia diz que ela se torna uma anunciadora do Messias. Aleluia. Por quê? Porque ela foi restaurada. A sua identidade foi tocada, a sua identidade foi revelada e ela entendeu que ela não chamou, que Deus chamou ela não apenas pela samaritana, pelo seu passado, pela sua vergonha, pelo seu erro. Não, Deus chamou ela para evangelizar, aleluia, porque uma mulher curada, ela torna a sua voz pública. Se hoje eu estou aqui é porque Deus restaurou a minha identidade e o Senhor falou, vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será que esse não é o Messias? Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus ele restaura a sua identidade, ele usa a sua história para libertar outras pessoas. E não tem como nós lembrarmos de Maria Madalena. Sim, Maria Madalena. Ela tinha uma identidade curada. Tão curada que ela foi uma voz de testemunho para profetizar, para proclamar a ressurreição do nosso mestre. Aleluia. Ela foi libertada, irmãs, de 7 demônios. Aleluia. E ela seguiu Jesus por amor, não por interesse. Aleluia. Porque quem é grato serve a Cristo por amor, não é por interesse. Ela foi a primeira mulher a anunciar Jesus, o Jesus que vive, o Jesus que reina para todo sempre. Aleluia. Então, quem foi liberta profundamente em Cristo, ela ama profundamente o Senhor. Se você foi liberta, mulher, você ama o Senhor acima de tudo. Acima de todas as outras coisas, acima do dinheiro, acima da profissão, acima de qualquer outra coisa. E a Bíblia diz que o Senhor falou para ela, vai para os meus irmãos e diz-lhe
tudo, não esconda nada, mulher. Então ela reconheceu, uma mulher curada, ela vai e ela anuncia a verdadeira palavra de Deus. Então o que eu aprendo aqui? Que mulheres libertas, elas não ficam caladas, elas não se silenciam, mas elas proclamam o evangelho de Cristo Jesus. E por fim, Esther. Sim, Esther que nós estamos falando, ela tinha uma identidade restaurada. E uma identidade restaurada, ela salva um povo inteiro. Esther 4,14 diz: e quem sabe, se não foi para um tempo como este que chegaste a este lugar como rainha. E o que aconteceu aqui? O que acontece quando a mulher descobre sua verdadeira identidade? Aleluia. Ela para de aceitar abusos espiritual. Ela para de aceitar migalhas. Para de viver de comparações com outras mulheres. Aleluia. E ela cura outras mulheres, liberta sua casa e gera um grande avivamento, um avivamento silencioso sim, porque Deus está ouvindo a tua oração, mulher, dentro da tua casa, aleluia, porque uma mulher curada, ela é um portal de libertação coletiva, aleluia, ela não vai se levantar sozinha. Ela vai levantar outras mulheres, aleluia. E a pergunta que eu faço é para mim e para você: quem eu sou em Deus? Quem você é em Cristo? Que prisões podem ser quebradas através do teu posicionamento, hein, mulher? Quando você se posicionar, que cadeias serão quebradas? Quem será liberto quando você assumir a sua posição? Aleluias? Quem será liberta quando você assumir a sua posição, mulher? Aleluias. Então fica aqui com esse estudo. Deus te levantou para posicionar outras mulheres. Deus te levantou para libertação coletiva e não individual. Aleluias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, mulher, e te dê a força e a coragem para você seguir em propósito aquilo que Deus te escolheu. Amém? Fiquem com esta palavra.